Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero convidar você a refletirmos a respeito da grande solenidade que nós celebramos aqui no Brasil nesse domingo, a solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria. Nós sabemos que o dia exato em que a Igreja celebra a Assunção da Virgem Maria é o dia 15 de agosto. Mas aqui no Brasil nós não temos o feriado, então é transferido para o domingo seguinte. Nós, todos os anos, fazemos uma reflexão a respeito desse mistério, o centro do mistério da Assunção, exatamente o fato de que, terminados os dias da Virgem Maria aqui na Terra, ela, gloriosa, ressuscitada, foi elevada aos céus. Então nós podemos dizer que lá no céu nós temos dois seres humanos ressuscitados e gloriosos. Um é nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é aquele no qual a ressurreição de todos nós está baseada, e a Virgem Maria. Os outros mortos irão aguardar a ressurreição do último dia. Bom, o fato é o seguinte, é que dentro desta reflexão nós temos que hoje mergulhar a respeito das virtudes de Nossa Senhora, para nós entendermos a glória da Virgem Maria no céu, né? É a festa da Assunção de Nossa Senhora, portanto, é o dia de Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora na glória no céu. Por que aqui? Ela é a mulher vestida de sol, né? Por que ela brilha gloriosa no céu e todos nós gostaríamos de um dia brilhar junto com ela? Embora nós sabemos que a Virgem Maria ela é muito maior, muito mais gloriosa do que todos os anjos e os santos juntos, mas um dia nós queremos também estar com ela no céu. Quem de nós não aprendeu na infância aquela famosa música já tradicional, com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto à Virgem Maria no céu triunfarei. Essa é a razão de ser da festa de hoje. Nós sabemos que ela já está triunfante no céu, nós aqui estamos no Vale de Lágrimas, né? Mas ela um dia já esteve aqui no Vale de Lágrimas conosco. Então, quais foram as virtudes de Nossa Senhora, né, que a levaram a corresponder à graça de Deus e assim poder receber essa glória do céu? Bom, eu gostaria de focar em duas virtudes que aparecem no Evangelho desse domingo, que é São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56. É o Evangelho da visitação de Nossa Senhora à sua prima, Santa Isabel, e do Magnificat, né? Maria que canta o seu hino de louvor a Deus. Bom, em primeiríssimo lugar, nós vamos aqui salientar a humildade de Nossa Senhora. Nossa Senhora diz no Magnificat que a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Quia respexit humilitate mantille sue. Algumas traduções não dizem humildade, dizem a pequenez da sua serva. Mas, na realidade, o que está escrito aqui é humildade. Ou seja, Deus olhou para a humildade de Nossa Senhora e a virtude de Nossa Senhora foi o que atraiu a Deus. Vejam, você quer na sua vida, vou usar uma expressão ousada, você quer seduzir Deus? Deus se deixa seduzir pela humildade. Veja, não existe em nenhuma criatura humildade maior do que a de Maria. Para nós vermos uma humildade como a de Maria, ou maior do que a de Maria, nós precisaríamos olhar para Jesus. Mas Jesus, claro, nós não podemos chamá-lo de criatura. A humildade de Jesus, ele que sendo igual a Deus não se apegou a essa igualdade, mas se esvaziou e se fez homem, igual a nós em tudo, exceto no pecado, essa humildade
é humildade infinita. Mas a humildade da Virgem Maria diante de Deus, ela é uma humildade que é a maior de todas. E aqui nós vemos o quanto Maria é verdadeiramente o contraste de Lúcifer, de Satanás. Lúcifer foi criado por Deus como a criatura mais perfeita. Veja, no campo da natureza, dos talentos naturais, Lúcifer é enormemente maior do que a Virgem Maria. Por quê? Porque ela é simplesmente um ser humano. Lúcifer é um anjo. Ora, entre um ser humano e um anjo, existe uma desproporção enorme, porque os anjos, o menor de todos os anjinhos, é já tremendamente maior do que todos nós. Agora você imagine aquele que é o principal, o chefe de todos os demônios, Lúcifer. Deus deu tantos dons naturais a Lúcifer, que ele pôde, inclusive, seduzir os outros demônios como um deus, né? Como se ele fosse um deus. Mas uma coisa Lúcifer não tinha. Ele não tinha humildade. A sua soberba, não é, fez com que ele realmente se perdesse. E, portanto, a soberba de Lúcifer fez com que ele perdesse um dom de Deus mais importante do que os seus dons naturais, que era o dom da graça. Lúcifer perdeu a amizade com Deus por causa da sua soberba. Lúcifer quis ser Deus no lugar de Deus. Maria não. Maria se humilhou. Maria, a humilde escrava do Senhor, a humilde serva obedecendo à voz de Deus manifestada pelo anjo Gabriel. Maria é humilde e por isso Deus olha para aquele abismo de humildade e se joga. Deus se jogou no coração de Maria. Ele se fez homem. Vejam, Santa Teresinha tem uma poesia em que ela, falando da Virgem Maria, foi a última poesia, a última grande poesia de Santa Teresinha, né? Porque eu te amo, ó Maria. Santa Teresinha diz que Jesus preferiu o coração de Maria, virginal, humilde e puro, do que o próprio trono celeste onde ele se assentava. Ele olhou para a humildade de sua serva. A humildade atrai Deus. E Deus resiste aos soberbos. É importante nós nos darmos conta disto, porque a Sagrada Escritura, ela nos recorda com muita frequência. Veja, por exemplo, a carta de São Tiago, que cita, né, o texto do Antigo Testamento do livro de Provérbios. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E aí São Tiago continua dizendo assim: sede submissos a Deus e resisti ao demônio, e ele fugirá para longe de vós. Então, se a gente quer verdadeiramente atrair Deus, nós temos que nos submeter e ser muito humildes. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Eis aí, nós nos aproximamos de Deus através da humildade. Deus olhou para a humildade da sua serva. E é por isso que então a Virgem Maria pode dizer: o poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Santa Teresinha do Menino Jesus, como grande doutor da Igreja, ela intuiu isso. Exatamente nisso consiste a sua pequena via e, sobretudo, o seu ato de oblação, de holocausto ao amor misericordioso. Santa Teresinha, ela, na sua genialidade espiritual, ela notou que Deus queria se doar no amor perfeito, e o amor mais perfeito é o amor de misericórdia. Mas os seres humanos orgulhosos,
e soberbos, vaidosos e cheios de méritos próprios, se apresentam para Deus, né, com coisas nas mãos, dizendo assim: olha, meu Deus, veja o que eu fiz de maravilhoso. Agora, vós podeis me amar, vede o que eu fiz. Santa Teresinha diz: não é isso que Deus quer. Deus quer que nós nos apresentemos diante de Deus de mãos vazias. Les mains vides, as mãos vazias. E é exatamente aqui que está o segredo, né, de Santa Teresinha, é o segredo que ela aprendeu certamente com a Virgem Maria. Deus olhou para a humildade de sua serva. Então, a Virgem Maria nos dá aqui a primeira lição, a mais importante lição que nós podemos aprender no início do nosso caminho de busca da santidade e da glória do céu, a humildade. Tem gente que se perde nesse caminho. O sujeito começa a trilhar o caminho da santidade, então ele vai e larga os seus pecados passados, começa a adquirir alguma virtude, isso, aquilo. Quem sabe até na sua vida de oração começa a receber consolações, mas aí chega um ponto em que ele vai rezar, ele se esquece que o primeiro ato mais importante que você precisa fazer quando você vai rezar é se humilhar. Não é à toa que a igreja nos ensina a ficar de joelhos para rezar. Você precisa se humilhar. Humus quer dizer terra. Você tem que se pôr no chão, né? Humilde em grego se diz tapeinos. Tapeinos é de onde vem a nossa palavra tapete. É no chão mesmo. Nós precisamos nos humilhar. Nós somos pó, nós somos nada. Diante de Deus, nós não mereceríamos nem elevar a nossa cabeça. Aqui é aquela lição da parábola contada por Jesus do publicano e do fariseu. O publicano volta para casa justificado, a palavra justificado nós temos que entender como santificado. O publicano volta para casa santo porque se humilhou. Nós nos humilhamos e a humildade atrai a graça de Deus. A humildade, desculpe novamente o verbo, seduz a Deus. E por isso Deus olhou para a humildade de sua serva. Quando Deus vê um coração humilde, que se aniquila diante da sua presença, aquilo atrai a graça divina. E o que é que Deus então nos dá? Deus nos dá a segunda virtude importante no caminho da santidade e da santificação. Deus nos dá a fé. E também aqui a Virgem Maria é exemplo para nós, porque se a Virgem Maria brilha no céu, se nós vemos Nossa Senhora brilhando naquele capítulo 12 do Apocalipse, uma mulher vestida de sol, é por causa de sua fé. A Virgem Maria, ela tem fé, ela crê. E o próprio Evangelho desse domingo nos lembra disso. Quando a Virgem Maria entra na casa de Isabel, Isabel prorrompe de alegria, exulta, cheia do Espírito Santo, diz aquela frase que nós estamos acostumados a dizer na Ave Maria: bendita és tu entre as mulheres. E depois ela diz: bendita, bem-aventurada, aquela que acreditou, aquela que teve fé, aquela que creu. A Virgem Maria teve fé. E é exatamente esta a fé com a qual a Virgem Maria brilha no céu. Veja, a visão de Nossa Senhora da Glória, no Apocalipse, é a visão de Nossa Senhora coroada com 12 estrelas, ou seja, com a fé apostólica, com a fé dos apóstolos. Ela é resplandecente porque é exatamente a fé, a virtude que fez com que ela crescesse cada vez mais no amor e na caridade. Vejam, meus queridos, de todas as virtudes que nós podemos ter, é evidente que a mais eminente, a mais luminosa é a caridade, o amor, porque Deus é amor. Mas acontece o seguinte: nós não seremos capazes
de viver verdadeiramente este amor se nós não tivermos uma fé firme e uma fé que crê em tudo que Deus revelou. A Virgem Maria é exemplo luminoso desta fé. Bem-aventurada aquela que creu. Por quê? Porque a Virgem Maria, ela é o exemplo da maior fé. Veja, as Sagradas Escrituras cantam a fé de Abraão, louvam a fé de Abraão, porque Abraão subiu o Monte Moriá com o seu filho, com a lenha nas costas, e ia oferecê-lo em sacrifício. Enquanto Abraão subia com seu filho Isaque, carregando a lenha, ele tinha uma tocha com fogo. E essa tocha é a fé de Abraão. E as Sagradas Escrituras fazem bem de elogiar a fé de Abraão. Mas muitos séculos depois, naquele mesmo monte, segundo a tradição, o Monte Moriá é o Monte Sião, é o monte da cidade de Jerusalém. Naquela mesma montanha, subiu mais uma vez um outro filho. Já não Isaque, mas Jesus, com a lenha nas costas, a lenha da cruz. E no lugar de Abraão estava a Virgem Maria, com a sua fé luminosa. Bem-aventurada aquela que creu, aquela que acreditou, que teve fé. Como Abraão estava disposto a oferecer Isaque em sacrifício, a Virgem Maria ofereceu o seu filho em sacrifício de amor. Claro que ela não foi a causa instrumental da morte do seu filho, que foram os facínoras, os criminosos, os soldados romanos, Pilatos, Herodes, os sumos sacerdotes. Mas a Virgem Maria foi sim aquela que, com a sua fé confiante, ofereceu o sacrifício da fé aos pés da cruz. Vejam, as Sagradas Escrituras contam a vida da Virgem Maria, uma vida silenciosa, uma vida escondida. Mas esta vida escondida, em que a Virgem Maria quase não é percebida nos Evangelhos, ela está lá nos momentos cruciais, nos momentos mais importantes. Na vida escondida de Maria, a humildade. E nos momentos mais importantes, a fé luminosa. A fé de quem diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. E ela creu na promessa do anjo. A fé que é elogiada por Isabel. A fé de Maria, aflita, que perde Jesus no templo. A fé da mãe humilde e discreta, que segue seu filho na vida pública ao longe, mas sobretudo a fé do Calvário. Crendo firmemente na promessa. A fé de Maria não ficou abalada nem mesmo quando ela recebeu o seu filho morto nos braços. Enquanto ela recebeu o seu filho morto nos braços, as palavras do anjo ecoavam no seu coração. Ele se sentará no trono de seu pai Davi. Se Deus prometeu, Deus não falha na sua promessa. Se o próprio Jesus previu e anunciou que ele iria morrer e ressuscitar, Maria em nenhum momento deixou de crer na sua palavra. E nós aqui, então, devemos seguir a Virgem Maria. Não somente na humildade, mas, sobretudo, na fé exercida de nós crermos em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus ilumina a sua Santa Igreja para nos ensinar aquilo que nós precisamos crer. E nesta fé nós queremos viver e morrer. Meus irmãos, que coisa linda a fé da Virgem Maria, e é por isso que ela resplandece, porque de fé em fé a caridade e o amor foi crescendo no seu coração. Nós vivemos numa época em que se exalta muito, não é, o amor, a caridade. Então, muita gente acha que, não, o importante é amar
mesmo que eu não creia nas coisas certas, mesmo que eu não siga os dogmas da igreja. Só que deixa eu dizer para você, essa é uma solução absurda, porque as virtudes, elas são todas conexas. Os santos diretores espirituais do passado, os padres da igreja e os santos doutores nos ensinam que nós precisamos promover o crescimento da nossa fé, porque exatamente porque as virtudes estão todas ligadas. Se a fé cresce, as outras crescem também. As virtudes são como os dedos da mão. Não é possível crescer o indicador sem que cresçam os outros dedos. Se uma criança vai vendo o seu dedo indicador crescer, é porque está crescendo o polegar, está crescendo o dedo médio, o anular, o mínimo, todos os dedos vão crescendo. Mas o indicador é o dedo que indica para a luz, para a fé. Então vejam, a fé é a virtude que cresce, que mostra, que aponta para a luz divina, e se a fé for crescendo, a caridade também crescerá. Mas se a fé não crescer, aquilo que pode parecer um crescimento na caridade é simplesmente uma vida de uma Marta agitada, de um homem ou de uma mulher que pretende ser santo com sua própria força e pretende amar com seus próprios talentos pessoais. Acontece o seguinte, gente, o ferro frio ele não fica quente, nem com boa vontade. Você pode bater quanto quiser no ferro, ele não esquenta. E, portanto, nós temos que lembrar isso. Se nós queremos crescer na caridade e no amor e ser resplandecentes e brilhar com a Virgem Maria no céu, com Nossa Senhora da Glória, nós precisamos crescer na fé. Eis aí as duas virtudes que eu queria salientar, as duas grandes virtudes da Virgem Maria. Todas as outras são eminentes, e a caridade sobretudo, mas o que eu quero aqui é colocar aquelas duas virtudes que estão na base de todo o edifício espiritual, que é a humildade e a fé. O Senhor olhou para a humildade da sua serva, isso seduz a Deus e traz o olhar de Deus para nós. E então você responde a esse amor de Deus que se manifesta através da fé. E de fé em fé nós vamos crescendo e amando a nosso Senhor. Eis aí, a humildade de Maria e a fé de Maria que faz com que ela resplandeça no céu. Que Nossa Senhora da Glória reze e interceda por cada um de nós para que nós sejamos seus filhos, não somente porque Jesus nos-la entregou aos pés da cruz, mas também porque o seu Filho Jesus, ao olhar para o nosso coração, encontrará o coração de Maria, com as suas virtudes, sobretudo a humildade e a fé. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.